A Fórmula 1 entra de férias após esta competição. Agora teremos 3 semanas sem Fórmula 1. Mas o que acabamos de viver hoje vai nos deixar ansiosos e com vontade de ter mais da categoria máxima o mais rápido possível. Já que tivemos uma corrida estratégica bastante dinâmica, com diferentes disputas, estratégias e uma luta pela vitória entre os dois concorrentes. Ao título desta temporada, que tenho certeza não deixou ninguém indiferente. Com tudo isso, tivemos um grande prêmio que, na minha opinião, foi bastante bonito. Mas, senhoras e senhores, é hora de resumirmos o que de mais relevante aconteceu na 14ª rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Diferente do final de semana passado, este não teria o formato sprint. E a única surpresa antes do início da corrida é que Tsunoda teria que largar do pit lane, por alterações no motor e ajustes no veículo, quebrando o Parc Fermé para aproveitar a má classificação do piloto japonês. A grande surpresa do dia foi o aparecimento inesperado de Charles Leclerc. E tirou a pole position dos caras da McLaren, de um jeito que nem eles mesmos entendem o que aconteceu, mas que os colocava em posição privilegiada para buscar sua primeira vitória na Fórmula 1. Neste 2025, Piastri seria segundo e Norris terceiro, então os rivais ao título largariam juntos nessa nova batalha da rivalidade pelo título. Neste ponto, restava ver se a Ferrari conseguiria vencer a McLaren. Se eles novamente iriam se impor e estender sua sequência, ou se teríamos alguma surpresa neste fim de semana. E assim que os carros se alinhariam no grid, as luzes do semáforo se apagariam. E com isso começaria o Grande Prêmio da Hungria. Leclerc largou bem e defendeu a liderança. A reação de Norris nesse começo foi mais rápida do que a de Piastri, mas ao tentar pegar o lado de dentro do companheiro, acabou ficando sem espaço e no final perdeu posição, tanto com Russell quanto com Alonso. Enquanto isso, Leclerc liderava com Piastri em segundo, aguardando para ver como a corrida se desenrolaria. Lando Norris ultrapassou Fernando Alonso na terceira volta, assumindo a 4ª posição, porém com uma missão árdua para recuperar o prejuízo daquela largada. Nas primeiras voltas, o grande destaque foi: Max Verstappen estava fazendo boas ultrapassagens em um ponto complicado do circuito, como a chicane da 6 e da 7. Na segunda volta, ele ficou em 8º, ultrapassando Lawson, e uma volta depois repetiu a manobra em Ancestral. Mas uma vez que ficou atrás de Gabriel Bortoleto, ele ficou preso e não conseguiu avançar da mesma forma. Enquanto isso, nas primeiras voltas a disputa estava equilibrada, como de costume neste circuito. Leclerc mostrava um ritmo excelente contra Piastri, distanciando-se e controlando bem a degradação dos pneus. Na volta 3, Lando Norris alcançou a asa traseira de George Russell. Mas pelas características da pista, Norris não conseguia fazer a ultrapassagem e por várias voltas ficou atrás do piloto usando o asa móvel. Porém, não era possível realizar a ultrapassagem, pois não tinha velocidade e proximidade suficientes em relação ao carro da Mercedes. Mostrando claramente para todos nós, e como costuma ser, que neste circuito a única maneira de ganhar posições era no pit lane, ou de forma estratégica, e havia 2 estratégias claras neste ponto da corrida. A mais viável era fazer 2 paradas, e a mais arriscada era fazer apenas uma parada, principalmente se você estivesse no grupo dos líderes. Pilotos do meio e fim do pelotão, como Colapinto, Albon e Carlos Sainz, iniciaram suas primeiras paradas a partir da volta 14. Preso no tráfego, Verstappen fez a Red Bull optar por uma parada antecipada na volta 18, visando um undercut nos rivais. Mas ele sairia no tráfego, e com Fernando Alonso e Bortoleto indo para uma estratégia de apenas uma parada. Além disso, eles ainda tinham problemas para aquecer os pneus. Não parecia que a Red Bull estava seguindo uma boa estratégia que permitisse a Max Verstappen recuperar algumas posições entre os líderes. A McLaren tentou o undercut contra Leclerc, fazendo Piastri parar na volta 19. Eles fizeram um pit stop rápido, mas a Ferrari tentou proteger Leclerc, parando-o uma volta depois. Com outra parada rápida, defendem a liderança virtual da corrida contra a tentativa de undercut da McLaren. Joe Russell entrou nos boxes junto com o piloto monegasco, deixando Norris na liderança virtual da corrida. Em uma situação em que, se parasse na volta seguinte, sairia atrás de Joe Russell e teria as mesmas dificuldades para conseguir ultrapassá-lo. Por isso, a equipe pediu para ele tentar uma estratégia diferente e apostar em fazer apenas uma parada nos boxes. Então Norris decidiu estender seu stint e agora a McLaren tinha 2 estratégias diferentes para tentar atacar Charles Leclerc. Por isso, agora tanto Piastri quanto o piloto de Mônaco precisavam perder o menor tempo possível e tirar a diferença para Norris o mais rápido possível para poderem se proteger dessa única parada nos boxes. Durante as voltas em que Leclerc perseguia Norris, ele começou a reportar pelo rádio:
Uma situação em que nunca dão ouvidos a ele e que ele acabaria perdendo a corrida. Então você está criticando a estratégia de copiar a McLaren para evitar o undercut. O ritmo de Leclerc ainda parecia bastante bom por enquanto. Enquanto esperávamos o desfecho desse duelo estratégico, Verstappen continuava seu show, fazendo várias ultrapassagens em diversos pilotos. Como a ultrapassagem que ele fez sobre Lewis Hamilton na volta 31, na curva número 4, aproveitando que Hamilton passou reto na saída da curva. Apesar das manobras, eu sabia que recuperar posições seria quase impossível. Com tanto tráfego e desgaste dos pneus, eu não teria muitas chances de recuperar posições e garantir pelo menos o 5º lugar, pois o pódio já parecia impossível. De novo na liderança na volta 30, Leclerc já estava a 2 segundos de Lando Norris. Na volta 31, o piloto britânico faz sua única parada. Para colocar o pneu duro e ir até o fim, sairia a 8 segundos de Russell e a cerca de 17 de Charles Leclerc, mas com pneu novo e outra estratégia. Isso obrigava os líderes a pensar como eles iriam responder a isso. Se Leclerc, Piastri e Russell fizessem 2 paradas, Lando Norris assumiria a liderança? Por outro lado, com um stint de 50 voltas com o pneu duro, Norris acabaria alcançando-os. E com a vantagem que ele teria naquele momento com o pneu, seria muito difícil mantê-lo atrás. A estratégia correta para os líderes eram 2 paradas, mas Alonso e Bortoleto, do pelotão intermediário, apostaram em apenas 1 parada. A jogada deu certo para eles, mantendo o ritmo e as posições. Mas na volta 41, a Ferrari e a Piastri decidem fazer a segunda parada de Leclerc e Piastri, respectivamente. Após 5 voltas, apesar de ter sido cogitado ir até o fim. Mas tendo parado na volta 19, com um stint de mais de 50 voltas, teria sido muito difícil gerenciar a degradação. Mas neste ponto, mesmo com Leclerc na segunda posição e com os melhores pneus, algo aconteceu que destruiria a já frágil saúde mental dos tifosi no mundo. De acordo com a Ferrari, Charles Leclerc sofreu danos no chassi, embora não se saiba como isso ocorreu. De um momento para o outro, ele nesse último stint perdeu completamente o desempenho e seu ritmo caiu segundos em relação ao que seus rivais estavam fazendo. Piastri alcançou e ultrapassou-o sem dificuldades na volta 51. Com Leclerc gritando pelo rádio que sua corrida estava arruinada e que manter o pódio seria um milagre. E de fato, suas previsões se tornaram premonição. Na volta 58, Russell já estava na zona de asa móvel de Leclerc. O piloto da Mercedes tentou atacar com uma freada tardia, mas como parece que Leclerc se moveu durante a freada, Russell não conseguiu completar a manobra. Pelo menos foi o que ele relatou pelo rádio. Então Ross tentaria novamente, uma volta depois acabaria atacando e acabou sendo ultrapassado pelo piloto britânico. Leclerc se moveu durante a frenagem, recebendo uma penalização de tempo que, no final, não afetou sua corrida. Porque Alonso estava muito atrás dele. Com a corrida dos Ferrari destruída, restava apenas a batalha dos pilotos da McLaren nesse grande prêmio, onde Piastri começou a tirar muito tempo por volta de Lando Norris, aproveitando seus pneus mais novos. E nesse intervalo de voltas, até a 65, Piastri ficou na zona de asa móvel de Norris. Por isso, o britânico teria que se defender como pudesse do seu companheiro com pneus mais desgastados. Mas ele conseguia impedir Piastri de se aproximar o suficiente para completar a ultrapassagem nas retas. E no desespero, faltando 2 voltas para o final, Piastri tenta um dive bomb na curva número 1, acaba travando as rodas e, por milagre, não chega a colidir com Lando Norris. Ele tentou aproveitar a oportunidade, mas a manobra não funcionou, embora ainda restasse uma tentativa. Na volta 70, mas a situação foi praticamente a mesma. Ele não saiu bem tracionado das últimas curvas e, mesmo com asa móvel, não ultrapassou seu companheiro no fim da curva 1. Isso sugeria que a última chance de Oscar Piastri havia quase se esvaído por completo, fazendo com que, ao final daquela volta de número 70, Lando Norris fizesse funcionar a estratégia de uma única parada e conquistasse a vitória no Grande Prémio da Hungria. Lando Norris obtém sua 5ª vitória na temporada, triunfando nesta corrida com uma estratégia eficaz de apenas um pit stop, o que serve para tirar 7 pontos de seu companheiro e deixar a diferença na tabela em apenas 9. Por isso, as últimas corridas desta temporada prometem uma batalha bastante acirrada entre esses dois, que mantém viva a luta pelo título de pilotos. O restante do top 10 do Grande Prêmio da Hungria terminaria da seguinte maneira. Oscar Piastri terminou em 2º lugar, perto de vencer a corrida. Russell conquistou o 3º lugar com uma boa corrida. Leclerc ficou em 4º, decepcionado por não disputar a vitória.
Quinto lugar para um surpreendente Fernando Alonso. Sexta posição e corrida bem administrada e sem erros de Gabriel Bortoleto. Lance Stroll terminou em sétimo, Liam Lawson em oitavo e Max Verstappen em nono lugar. Em um fim de semana para esquecer e levando o último ponto da corrida na 10ª posição, Andrea Kimi Antonelli. Gostei bastante do Grande Prémio, tenho que admitir. Como sempre, você sabe o que esperar no Hungaroring, ter batalhas estratégicas. Mas isso não é algo particularmente ruim, já que hoje tivemos uma corrida variada, com ultrapassagens, disputas e, no final, uma briga pela liderança, que tenho certeza fez mais de um levantar da cadeira. Minha nota para esta competição será 8. Boa corrida. Ótima despedida da Fórmula 1 antes da pausa. Agora serão 3 longas semanas sem corridas. A atividade da Fórmula 1. Meus pilotos do dia são Lando Norris, Gabriel Bortoleto e Fernando Alonso Norris. Por fazer funcionar bem a estratégia arriscada de ir para apenas uma parada, que lhe permitiu vencer, apesar do problema na largada. A Gabriel Bortoleto por uma corrida sólida e sem erros, seu melhor resultado na Fórmula 1, o mesmo vale para Alonso. Ótimo quinto lugar, sólido e com um excelente ritmo durante todo o fim de semana. E minha decepção do dia é a Ferrari, que neste fim de semana foi desastrosa para os tifosi. Hamilton sem ritmo desde o sábado e fazendo um fim de semana terrível. Leclerc perdeu a vitória por um suposto dano, resultando em várias reclamações públicas pelo rádio para a equipe. No que, pelo menos naquele momento, parecia ser uma grande falha estratégica. A Ferrari desperdiçou sua melhor oportunidade de vencer em 2025. E vai saber se eles vão ter outra chance no que resta desta temporada, que definitivamente a grande decepção deste 2025 é a escuderia Ferrari. Senhoras e senhores, encerramos o resumo do Grande Prêmio da Hungria de 2025 da Fórmula 1. Mas é aqui que eu te pergunto, o que você achou da corrida? Que nota você dá para essa competição? Quem, evidentemente, foram seus pilotos do dia e suas decepções deste Grande Prêmio no Hungaroring? Me contem todas as suas opiniões na seção de comentários. Por fim, se você gostou deste vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Ative as notificações para saber quando eu postar um novo vídeo e compartilhe com seus amigos. Te convido a nos seguir no Instagram e Twitter, links na descrição. Nos vemos em breve para mais conteúdo. Neste seu canal Skyline Racing, obrigado por nos acompanhar e até logo!